Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos ao curso de Programação Web. Nesta videoaula, a gente vai dar continuidade à tela de pesquisa do fabricante. Só para a gente lembrar como estava a nossa tela, eu vou executar ela aqui. Então eu vou expandir o projeto da drogaria, expandir o Web Content, expandir o Pages. Vou clicar com o botão direito no fabricante, escolher a opção Run As, escolher a opção Run on Server e pressionar o botão Finish. Conforme eu disse na videoaula passada, nossa pesquisa ela estava listando tudo. No caso, eu tinha diversos fabricantes e eu estava com uma barra de rolagem, ó. Então, qual que é o problema da barra de rolagem? Com 30 fabricantes, que é o meu caso, é até fácil eu rolar para ver os 30 fabricantes. Mas se eu tivesse milhares ou centenas de milhares ou até milhões de fabricantes, fica complicado daí eu ficar rolando a barra. Então o primeiro problema que a gente vai resolver, que eu vou mostrar para vocês, é como que eu trabalho com paginação no Prime Faces. Para mostrar isso, eu vou mostrar o exemplo funcionando para vocês no site do Prime. E daí a gente vai aplicar no nosso projeto. Então eu vou abrir aqui o meu navegador, que já está aberto no site do Prime Faces. Vou entrar no showcase dele, clicando no botão Demo. Aí no showcase eu vou procurar o menu Data. E no Data eu vou procurar o Data Table. Nós já entramos na videoaula passada nesse menu Data Table. Nós entramos especificadamente nesse Single Data Table, que foi o que nós usamos como exemplo para a gente montar a videoaula de listagem. Agora eu quero que vocês entrem nessa opção aqui, escrito Pagination. Então eu vou pressionar aqui o meu mouse, clicando no Pagination. Ao pressionar entrar no Pagination, a paginação é isso daqui, ó. Ele aparece uma numeração, aí você pode ir andando para a direita, pode andar para a esquerda, pode ir para o último, pode ir para o primeiro. Então é esse efeito que eu quero fazer no meu projeto. Tá, como que a gente vai fazer isso no meu projeto? Em resumo, eu preciso usar duas propriedades. As propriedades são essa daqui, ó, Paginator e Roles. O Paginator define para mim que eu quero paginar. E o Roles define para mim de quanto em quanto eu quero paginar. Então vamos aplicar esse exemplo ao nosso projeto. Então voltando ao Eclipse, eu vou abrir o código-fonte do fabricante aqui. Vou abrir o código-fonte do fabricante para mim mexer. Deixa eu maximizar aqui, clicando no clique duplo no nome dele. Aí então eu tenho o meu Data Table no meu fabricante, que já está pronto da videoaula passada. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais duas propriedades. Aonde que eu vou adicionar? Depois do var. Antes do sinal de maior, eu vou dar um Enter e vou adicionar mais uma propriedade. Então eu vou chamar ele de Paginator. Aí no Paginator eu coloco True. Por padrão, o Paginator é falso, por isso que não estava paginando a nossa aplicação. Aí, eu tenho que definir, além do Paginator, eu tenho que colocar outra propriedade, que é a propriedade Roles. Aonde na propriedade Roles, eu vou definir de quanto em quanto é o corte. Então, por exemplo, eu tenho 30 fabricantes, se eu falar que é de 10 em 10, ele vai criar 3 páginas. Se eu falar que é de 5 em 5, ele vai cortar de 5 em 5 e vai criar mais páginas. Por aí vai. Fica a seu critério. Por exemplo, eu vou fazer um corte de 10 em 10 linhas. Então vai ter 10 fabricantes por página. Vou salvar e vou mostrar como ficou. Como eu só mexi no XHTML, eu não preciso restartar o Tomcat. Basta eu ir no navegador e dar um refresh, pois como já falei para vocês em videoaulas anteriores, mexeu só com o XHTML, refresh resolve o problema. Mexeu com XML e mexeu com Java, é interessante restartar o Tomcat. Então eu vou aqui no navegador, percebam que eu tenho uma barra de rolagem, né, imensa aqui.
vou dar um refresh. Pronto, ó, eu tenho aqui a minha paginação agora. Ó. Eu posso ir para a página 1, página 2, página 3. Esse botão aqui ele volta para a primeira página. Esse botão ele vai para a última página. Esse daqui ele anda uma unidade para a esquerda. Esse aqui ele anda uma unidade para a direita. Ou seja, é do jeito que a gente já está acostumado na maioria dos aplicativos. Detalhe que ele também tem a barra aqui embaixo. Então você pode usar tanto no superior quanto no inferior. Funciona do mesmo jeito. Ou seja, você pode ir navegando, paginando conforme você deseja. Então esse é o primeiro ajuste que eu queria fazer para a nossa aplicação ficar melhor. Então, só para a gente recapitular, voltando no código-fonte, o paginator ele define que eu vou ter paginação e o rows define de quanto em quantas linhas ele vai paginar. Certo? Outra melhoria que eu quero fazer. Vou mostrar para vocês agora. É possível, por exemplo, mexer com ordenação. Vamos supor, a ordenação que nós fizemos foi uma ordenação baseada em descrição. Mas vamos supor que eu queira ordenar pelo código. É possível fazer isso. Como? Vou abrir novamente aqui o meu navegador. Vou dar um voltar nele. Agora eu vou procurar aqui, ó, essa outra opção aqui, ó, escrito Sorting. Vou escolher essa outra opção, Sorting. No Sorting, ó, perceba que na coluna, ó, ele tem uma setinha apontando para cima e apontando para baixo. Se eu clico na coluna, ó, ele ordena para mim crescente ou decrescente. Eu posso ir ordenando por ano, posso ir, no caso desse exemplo, por fabricante, por cor. Ou seja, o PrimeFace ele já fornece para nós uma ordenação na nossa tabela, caso eu queira reordenar para facilitar a visualização. Como que eu faço isso? Para fazer a ordenação é bem simples. Basta no P-column, igual aqui ó, na linha 8, no P-column, é só você colocar uma propriedade, aonde essa propriedade é a sort by. A sort by diz para mim qual é a propriedade que eu vou usar para estar fazendo a ordenação. Então cabe a gente fazer a ordenação com base nesse sort by. Então vamos aplicar esse sort by ao nosso projeto então. Voltando para o Eclipse. Então agora aqui eu tenho dois P-columns. Então o que eu vou fazer? Em cada um dos P-columns eu vou aplicar um sort by. Então aqui primeiramente no header text, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um sort by. Eu quero ordenar pelo código. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o item da mesma forma que eu usei para exibir. Então eu vou falar que o critério de ordenação é o item.código. A mesma coisa eu vou fazer na descrição. Vou dar um sort by e vou falar que o meu critério de ordenação é o item.descrical, no caso porque está sem acento e sem cedilha. Bem simples. Fez isso, colocou o sort by e falou qual é o campo, ele já vai ter um ordenador automático para a gente. Vou voltar agora aqui no navegador, dar um refresh. Pronto, ó. Percebam que agora aqui, ó, do lado do código, ele tem aquela flechinha, ó, do lado da descrição também. Quando ele tem essa flechinha, quer dizer que apontando para os dois lados, quer dizer que ele não está ordenando. Então, se eu clicar uma vez no código, ó, ele está ordenando crescente. Agora ele está ordenando decrescente. Então ele está ordenando pelo código decrescente, agora pelo código crescente. Descrição, mesma coisa. Se eu clicar uma vez, ele está ordenando pela descrição crescente. Então quando a pontinha da flecha está para cima, é o crescente. Se eu clicar mais uma vez, a pontinha da flecha está para baixo. Então quer dizer que é o, no caso, decrescente. Então eu posso trabalhar a coordenação conforme eu achar melhor. Fica a seu critério aí conforme você quer trabalhar a visualização. E o legal é que a ordenação, ela na paginação ela fica certinho. Tá. Segundo ajuste então, que eu queria fazer
é a ordenação. Voltando para o código fonte, então só para a gente frisar que para fazer a ordenação foi usado o sort by. Último ajuste que eu quero mostrar nessa videoaula. Então, voltando na showcase do Prime Faces, eu vou pressionar aqui o botão voltar do navegador. Agora eu vou escolher essa opção aqui chamada Filtering. O que é o legal do Prime Faces atualmente? O legal é que eu consigo filtrar na própria coluna. Então, se você precisar fazer uma pesquisa, por exemplo, aqui ó, é um exemplo de um carro. Eu quero fazer uma pesquisa pelo ano. Eu quero, por exemplo, pesquisar esse carro aqui, cujo ano é 2005. Por exemplo, eu começo a digitar 20, olha, já filtrou para mim 05. Então ele já vai filtrando a minha tabela para mim de acordo com o que eu vou digitando. Então ele já tem um filtro automático para as colunas da própria Prime Faces do Data Table. Como que eu faço isso? Também é bem simples. Para eu fazer filtro, basta fazer o seguinte. Para fazer filtro, é só usar uma propriedade chamada Filter By. Então, o Filter By, você vai passar qual é o nome do campo que você quer filtrar. Então, vamos fazer isso agora aplicado ao nosso projeto. Então, voltando no Eclipse. Então, agora, o que eu vou fazer, então? Depois do sort by aqui, eu vou colocar mais uma propriedade. Vou colocar o filter by. Eu quero filtrar, então, pelo código, item.código. A mesma coisa eu vou fazer pela descrição. Então, eu vou fazer filter by. Vou filtrar pela descrição. Então, eu posso fazer diversos filtros, um para cada coluna, conforme eu desejar. Vou salvar, vou voltar no meu navegador aqui, fazer um refresh nele, né? Pronto, ó, apareceu aqui o filtro. Só que não vai funcionar ainda. Vou fazer um teste só para mostrar que não está funcionando. Então, por exemplo, se eu quiser pesquisar o fabricante cujo código é 20, não filtrou. Esse xizinho que aparece é para limpar o campo. Se eu quiser pesquisar o fabricante cuja descrição é fabricante 10, também não achou. Vou clicar aqui no xizinho para limpar. Por que ele não funcionou? O motivo dele não ter funcionado é que a atualização desse componente é feito por Ajax. Então ele faz submissões para atualizar esse componente. Para ele fazer submissões, então você precisa ter um formulário, que nós não fizemos. Vamos voltar então no fabricante.xhtml nosso aqui e vamos colocar um formulário agora então. Aonde que a gente vai colocar um formulário? Vamos colocar um formulário circundando todo o data table. Então eu vou colocar aqui um hform no começo do data table e vou colocar o fecha hform no final do data table. Vou dar um Ctrl Shift F para formatar. Vou salvar. Pronto. Se você colocou o formulário, vou voltar agora no meu navegador. Vou fazer um refresh. Agora tem que funcionar. Então, por exemplo, vou procurar o código 20. Aí, ó, ele já fez o filtro. Se eu pressionar o X aqui, ele limpa para mim. Só que aí eu tenho que dar um Enter para ele pesquisar de novo. Por exemplo, eu quero pesquisar o fabricante, por exemplo, todos que comecem com 2. Pronto, ó. Ele já filtrou para mim todos os fabricantes que são fabricantes 2. Detalhe, pessoal, ele faz uma busca por padrão baseado no padrão de contains. Então ele vai procurar todo mundo que tem o texto fabricante 2. Por isso que ele trouxe o fabricante 26, se você quiser. Então, pronto. O nosso filtro já está funcionando. Os 3 problemas que nós tínhamos, que era paginação, ordenação e filtro, já fizemos. Agora a nossa pesquisa ficou mais profissional, digamos assim. Agora, nas próximas videoaulas, a gente vai focar mais na parte da inclusão, exclusão e edição.
Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa videoaula. Não esqueça de curtir o canal e de compartilhar o vídeo. A gente se vê na próxima videoaula. Abraços, até mais!